galpões, e eles tomaram conta do mundo. Chegaram no Brasil em 1911, através de Daniel Berg e Gunnar Wing, através de uma profecia que era para vir para uma cidade chamada Belém, no estado do Pará. Vieram trazendo uma denominação? Não, vieram trazendo um avivamento para esta nação. Isso correu o mundo. Mas eles pensaram que poderiam fazer coisas onde Deus dizia para não fazer. Por que Billy Graham chamou o irmão Branham quando foi desafiado com respeito à cura divina? Por que ele não disse, eu não tenho esse dom, mas eu conheço um homem que tem esse dom? Eles seguiram seu caminho. Então, houve a reprovação por causa da palavra. Uma reprovação por causa da palavra. O sistema que Deus abençoara, agora se desviou da palavra. O sistema que Deus enchera de bens, se desviou da palavra. Não disseram porventura os 300 homens da Associação Ministerial de Chicago, irmão Branham, se provares que esse batismo é verdadeiro, é bíblico, nós nos batizaremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Em consequência, todos os membros seriam também envolvidos, atraídos, e tomariam aquela decisão, e teria outro rumo a história. Mas eles, depois que o irmão Branham provou pela palavra, eles aceitaram? Eles se renderam? Não se renderam. Então o profeta pregou a acusação. Eu acuso essa geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo. A reprovação por causa da palavra. E quando isso aconteceu, então homens desgostosos com o sistema laodiceano começaram a sair. Sai dela, povo meu. E começaram a se juntar a um rei, o rei Davi, o Senhor Jesus Cristo, se colocando ao lado desse rei. Muito embora o sistema laodiceano continue, muito embora eles estejam assentados em um trono, dizendo, somos ricos, não temos falta de nada, muito embora tudo isso esteja acontecendo, mas Deus não está mais com eles. É um sistema falido, caído, ultrapassado. Deus tem um homem, Deus tem um rei, segundo o seu próprio coração. Saul chegou ao ponto que Deus não falava mais com ele, nem por sonho, nem por visão, nem por Urim e Tumim. E eu não estou falando somente do sistema laodiceano, denominacional, mas sistema laodiceano dentro da mensagem. Sistemas laodiceanos dentro da mensagem, que não se colocam ao lado do rei, ao lado da palavra. Saul chegou ao tempo que Deus não falava mais com ele. E disse, irmão Branham, fazem muito barulho, mas não são ouvidos, porque não conhecem o seu novo nome. Ele tem um novo nome. Aleluia. Eles o conhecem como Filho de Deus. Eles conhecem os dons, conhecem as manifestações, mas não conhecem o seu novo nome. Sim, porque foram cheios de dons, tiveram línguas e sinais e tantas manifestações, mas não viram a junção do tempo acontecendo, não viram a esquina sendo dobrada. Quando Deus se manifestou com a palavra mais uma vez, não mais no ministério de Filho de Deus, mas como Filho do homem. Aleluia. Saul era o ungido do Senhor. Sim, os dons que vieram para o povo há tempos atrás, as manifestações eram de Deus, assim como Deus esteve com Saul. Mas chegou o tempo que Deus realmente implantou o seu sistema com um homem segundo o seu próprio coração.
Agora Deus veio na manifestação de um novo nome, na dispensação de Filho do Homem, você crê? Amém. Quando Deus falou com Samuel e apareceu Saul, filho de Quis, Deus disse: Samuel ungiu. Este é o homem que o povo escolheu. Por que Deus disse que foi o homem que o povo escolheu? Se não houve uma votação, mas Deus sabia o que estava no coração do povo. Eles quiseram um rei para se mostrar para as nações, para se parecer com as nações. E muitas pessoas querem dons, querem ver sinais, para não ficar atrás das denominações, para fazer páreo a homens como R.R. Soares, Santiago e outros. Mas havia uns desgostosos que foram ter com Saul lá na caverna de Adulão, porque sabia que Deus era com ele, viram as coisas acontecendo. Aleluia. Ungiu Samuel, é o rei que o povo escolheu. Mas depois Deus disse: Samuel, eu tenho escolhido um rei segundo o meu próprio coração. Aleluia. Segundo o meu próprio coração. Quando o povo desejou carne, Deus deu carne para o povo, mas o desejo de Deus era alimentá-los toda a jornada com um maná que vinha dos céus. O irmão Branham estava ali pregando os selos, e muitas pessoas vinham ainda preocupadas com suas vidas. O irmão Branham respondendo perguntas relacionadas ao Apocalipse, aos selos, às eras, e as pessoas ainda diziam: irmão Branham, eu posso dormir de pijama? Não estavam vendo o que Deus estava mostrando, ainda queriam somente alguém para encher os olhos, ainda queriam somente alguns dons para fazer demonstrações. Deus não é um Deus de fazer espetáculos, não. Se ele fosse um Deus de fazer espetáculos, ele se pararia no tanque de Betesda e curaria todos que estavam ali. Por isso diz o profeta: a terceira etapa não será mostrada ao público, não será uma demonstração pública, será para o eleito, será para aquele que captar a visão. Aleluia! Paulo disse: procurai com zelo os melhores dons, mas eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aleluia. Paulo disse: quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Sim, o reino de Saul foi vitorioso, mas era em parte, porque não era algo que vinha do coração de Deus, era algo que veio do coração dos homens. Mas de repente se para ali um pequeno ruivo, na casa de Jessé, morador de Belém, o belemita. E passaram os moços, desde o mais velho, e foi passando Aminadab e todos eles. E lá estava Samuel em expectativa: será esse Senhor? Ou esse até parece com Saul, é alto, belo. Samuel, não olhes para a aparência, Samuel. O homem olha para o exterior, mas eu vejo o interior. Deus procura um caráter. Sim, Deus não mandou Elias na casa de uma viúva que tinha dispensa cheia. Não, ele enviou na casa de uma que pôde conectar-se com a mensagem da hora. E disse o profeta: a mulher de Sarepta, ela tinha o mesmo quilate de Elias. E Jesus fez referência a ela. Não havia, portanto, muitas viúvas em Israel, mas Elias foi enviado à casa de uma só. O movimento pentecostal
ele arrastou multidões e milhões de pessoas, mas uns poucos desgostosos, com o sistema caído, puderam sair para ter um encontro com o verdadeiro rei, para se pôr ao lado da palavra, pondo-nos ao lado de Jesus. Durante as eras, ele esteve no ofício de Filho de Deus. O irmão Branham disse no parágrafo 79 da mensagem O Desvelar de Deus: durante as eras ele viveu como Filho de Deus, e como Filho de Deus ele deu dons ao povo, e ele esteve presente. Mas Paulo falou: quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. De repente aparece uma outra manifestação, aleluia, a manifestação do Filho do Homem, a perfeição, a palavra. Durante as eras foi o Deus invisível, assentado no trono do Pai, mas esse não era seu trono, diz o profeta. E no parágrafo 160 da mensagem, o primeiro selo, ele diz: ele deixou o trono do Pai, o Deus invisível, e ele veio para se assentar em seu próprio trono, seus súditos redimidos, aleluia. Agora, irmão, irmã, o que levou aqueles homens de qualidade, de calibre, guerreiros, o que levou eles a não fazerem parte do sistema de Saul? A Bíblia descreve alguns feitos dos valentes de Davi, homens que podiam lutar com leões à mão desnudas e vencê-los, homens que podiam lutar com 300 soldados e somente um vencia os 300, homens que lutavam com a espada até suas mãos sangrarem, e suas mãos grudavam na espada, e quando terminava a peleja tinha que bater alguém para que a mão se desgrudasse da espada. Na mensagem Casamento e Divórcio, parágrafo 145, o irmão Branham fala desses homens. Ele diz assim: foi isso que os santos fizeram naquele dia. Quando viram Jesus, ele não era nada para se olhar, mas eles viam que Deus estava nele. Eles viam que Deus estava com ele. Foi assim que aqueles, Joabe e aquelas personalidades, com Davi, um sujeito pequeno, porém eles viram o homem que estava nele. Eles viram que Deus estava nele. E eles sabiam que ele chegaria ao poder algum dia. Aleluia! Havia um descanso estarem com Davi. Muito embora perseguidos, não gozavam de conforto, eles poderiam se alistar facilmente no exército do rei. Homens de qualidade, homens de grande calibre, guerreiros valiosos, não teriam lugar no exército do rei, mas eles viram algo em Davi, que mais cedo ou mais tarde, ele se assentaria no trono. Eles viviam perseguidos pelo exército do rei, de caverna em caverna, não havia descanso, não voltavam para suas casas. Davi fugiu após o casamento com a filha do próprio Saul, Mical, e teve que fugir e fugia. E Saul sabia que Davi estava em algum lugar, armava seus homens e ia perseguindo Saul por toda a nação. O nome de Saul o nome de Davi foi lançado sombra sobre ele, a ponto que ele disse: eu me tornei um provérbio entre as pessoas. Anedotas, talvez se o filho fazia alguma coisa, o pai dizia: olha, Davi vai te pegar, hein? Porque ele se tornou um marginal,
na nação, muito embora ele em muitas batalhas defendeu Israel, não defendendo Saul, mas defendendo Israel, com seus soldados. Eles estavam descansados com Davi. Eu li um certo livro que o escritor narrou algo a respeito de uma possível conversa de Davi com Joabe, após Deus ter colocado Saul tão próximo a Davi. Por 2 ocasiões, ele rasgou seu manto, cortou a orla de seu manto, pegou-lhe a lança, porque estava dormindo, e ele chegou e subiu a montanha e disse: Abner, não és tu capitão em Israel? Não és tu encarregado de cuidar do rei? Eis aqui a lança do rei. Então Joabe disse: Davi, não provastes que Deus colocou Saul em tua mão? Por que não acabou com todo esse sofrimento? Somos homens marginais que vivemos se escondendo, correndo, fugitivos. Por que não terminasse com isso tudo? Deus entregou ele em tuas mãos. Ele disse: não. Longe esteja de mim tocar no ungido do Senhor. Se o Senhor quiser matá-lo, o Senhor faça numa guerra, numa batalha, numa peleja, mas não eu. Havia um descanso em seu coração, ele sabia a sua posição, ele não estava preocupado, ele estava tranquilo, descansado. Eles estavam vivendo um período, aqueles homens que estavam com Davi, sabiam que Davi era o rei, sabiam que mais cedo ou mais tarde ele se assentaria no trono. No entanto, eram fugitivos, eles estavam vivendo debaixo de um silêncio. Debaixo desse silêncio havia homens que um desejo do rei era uma ordem para eles. Quando Davi um dia disse: quem me dera tomar um copo d'água do poço de Jacó, se não me falha a memória, aqueles homens saíram, arriscaram suas vidas e trouxeram água para o rei. É justamente o momento que estamos vivendo, amados. Você que tem se colocado ao lado da palavra, você que tem se colocado ao lado desse rei,